E aí pessoal, mais uma aula aí pra vocês, ainda de Word, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os atalhos, tá ok? Faz um tempinho que eu falo em colocar aí os atalhos pra vocês e chegou o momento, certo? Então eu vou abrir aqui um documento do Word, tá ok? Lembrando pessoal, que eu vou deixar aí na descrição um arquivo com todos os atalhos, tá ok? Vai estar lá listado, você pode baixar no celular mesmo, tranquilo, vai dar para poder ler, e vai ter aí na descrição, dá uma olhada que vai ter o link lá, arquivo para baixar, algo do tipo assim, para você baixar todos os atalhos que a gente vai ver aqui hoje, tá ok? Pessoal, não são poucos os atalhos, certo? Por isso que eu vou tentar não me aprofundar tanto em cada um deles, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira dica, né? São algumas dicas, são alguns atalhos. É que aqui no Word, pessoal, nós temos meio que um código, né, para digitar um texto em português, certo? Que é o igual range, né? Não sei se tá a pronúncia certa aí, mas para mim é assim, né? Igual range, que essa palavrinha aqui, vou até dar um zoom aqui, pessoal. Primeiro, vamos aqui a uma dica muito importante. Quando você quiser dar o zoom, você pode segurar o Ctrl e usar o scroll, né? O scroll, pessoal, é essa bolinha do mouse, né? Essa bolinha do meio. Se você coloca ela, segura o Ctrl e coloca ela para cima, você vai dar o zoom. Então, para ficar melhor para vocês verem, vou dar o zoom aqui para vocês, beleza? Então, igual range, abre parênteses. Aí o primeiro número que você colocar aqui vai significar o número de parágrafos, tá ok? Então, quantos parágrafos eu quero que tenha esse meu texto, né? É um texto, na verdade, que já vem dentro do Word. Então, vocês vão ver que até ele vai acabar se repetindo. Então, eu vou colocar, não, eu quero ele aqui com 5 parágrafos, certo? E vírgula. E eu tenho que colocar agora a quantidade de frases, ok? O que é frase? É o início do texto até o ponto. Então, tipo assim, do começo até o ponto é um parágrafo. Daí pra frente até o outro ponto é outra frase, tal e tal. Essas são as frases. Eu vou colocar aqui em cada parágrafo, eu quero 4 frases, ok? Eu vou fechar o parênteses, certo? E vou apertar o Enter. Olha só. Então você pode perceber que eu tenho 5 parágrafos. Então, 5 parágrafos. E em cada parágrafo eu tenho 4 frases. Como eu falei, frase vai ser essa parte aqui até o ponto, né? Até os pontos. Então, uma frase, porque vem até aqui o ponto, ó. Uma, duas, três, cadê o ponto? 3, 4. Tá vendo? É até a parte do ponto. Então, essa é a primeira parte, primeira dica. A segunda vem com o texto em inglês, tá ok? Que funciona do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui. A palavra muda, porque agora é igual Lauren. Vou abrir parênteses e dizer quantos parágrafos. 5 parágrafos, cada um com 4 frases. Fecho parênteses, Enter. Tá aí. São 5 parágrafos, cada um com 4 frases, só que dessa vez é um texto em inglês, tá ok? Então, eu vou, para essa aula a gente vai ficar usando esse daqui, ó, 5,4, ok? Em português mesmo, para poder a gente ver alguns atalhos, certo, pessoal? Algumas coisas vocês já viram, só que não sabiam o atalho. Eu já expliquei sobre a parte do tab, né? Quando eu vim aqui no texto, no começo do texto, eu tenho que apertar o tab para criar esse recuo da primeira linha, certo? Tá ok? Mas tem outras coisas também. Então vamos começar aqui. Eu vou selecionar a parte do nosso texto. Vou selecionar aqui o nosso texto. Como é que eu vou selecionar o parágrafo, né? Então, no Word, a gente funciona da seguinte forma. Você pode selecionar normalmente com o mouse, né, de onde até onde você quer ir. Você pode clicar 2 vezes rápido, ó, 2 vezes para selecionar a palavra. Tá ok?
E também pode dar 3 cliques para selecionar o parágrafo inteiro. O parágrafo, só o parágrafo. 1, 2, 3, parágrafo inteiro. Tá ok? Essas são as formas. Eu vou dar 3 cliques aqui, ó, 1, 2, 3, para selecionar o parágrafo inteiro. Para poder falar um pouquinho sobre os tamanhos. Eu falei para vocês que o tamanho normal aqui é 12. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Mas sobre os tamanhos, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 11, 12, 14, 16. Então, os números vão aumentando aqui gradativamente. Mas não é de 1 em 1. É tipo, não tenho 13, o 15, está faltando. Eu queria o 11,5, por exemplo. 11,3. Aí, né? Como que eu faria isso? Primeiro, você pode clicar aqui, que eu acho bem fácil, né? Clicar aqui dentro e digitar o valor que você quer. Por exemplo, eu quero 11,5, ou seja, 11,5 e apertar o Enter. Tem, esse aí é o tamanho 11,5. Esse tamanho 11,5 claramente não aparece aqui, certo? Como também o número 13. Então eu vou colocar aqui 13 para vocês verem. Só que dessa vez usando um atalho, que é o Ctrl e esse eu não sei se chama colchete, né? Acredito que seja colchete, né? Que tem a colchete e a chave. Ok? Então eu posso usar aqui. Ainda. Eu estou usando aqui. Ok. Ctrl colchetes, ó, para aumentar, certo? E o colchete que fecha para diminuir. Tá vendo? Se vocês repararem, tá vendo que sempre tem ali o meio, porque esse colchete aqui ele vai sempre aumentar mais um. Então 11,5, depois de 11,5, 12,5, 13,5, 14,5. Se tivesse no tamanho padrão como aqui, ó, por exemplo, o tamanho 11, não tem quebrado, número quebrado. Então eu vou aumentar, vai ficar 12, 13, 14, 15, porque ele sempre aumenta mais 1, tá ok? Então isso aí é muito importante. Tem esses dois atalhos. O próximo atalho é o Ctrl Shift e essas setinhas aqui, maior que e menor que, tá ok? Então, Ctrl Shift menor que vai diminuir e Ctrl Shift maior que vai aumentar. Professor, mas aí não é a mesma função, não? Não. Por quê? Diferente do colchete que a gente aumentava de 1 em 1, pessoal, sempre mais 1, esse das setinhas aqui, do maior que e menor que, eles vão de acordo com os números que tem aqui. Por exemplo, 8, 9, 10, 11, 12, aí 14, 16, 18, ele vai saltando também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Voltou no 11, aumentar 12, aí vai 14, 16, 18, tá entendendo? Não é obrigado você decorar todos os atalhos, pessoal, mas aqueles principais que você tem certeza que vai usar no dia a dia, é muito importante você treinar. Toda vez que você se lembre, pá. Outro atalho também vai ser o de limpar a formatação. Então, para limpar a formatação, eu vou escolher uma cor, vou deixar em negrita, itálico, sublinhado, taxado aqui, e vou colocar isso aqui também. Aqui, ó. Fiz algumas configurações, certo? Eu quero que remover tudo isso daqui. Eu vou usar o Ctrl espaço, certo? Ctrl espaço, limpei a formatação e voltou a ser o tamanho 11, tá ok? Beleza? Eu também tenho, pessoal, para apagar uma palavra, certo? Inteira, uma palavra inteira, não um parágrafo inteiro, mas uma palavra inteira, pessoal. A gente usa o Ctrl Backspace. Professor, o que é Backspace, professor? Pelo amor de Deus. Backspace, pessoal, é o apagar, aquela setinha que apaga mesmo. Então, por exemplo, eu não quero ficar apagando de letra por letra, vídeo, né? Por exemplo, vou apagar aqui, ó, Ctrl Backspace. Tá entendendo? Eu geralmente não faço isso, pessoal. Se é para apagar a palavra, né, eu vou clicar 2 vezes e apagar. Pra mim, eu acho mais fácil. Mas é um atalho, né? Como eu falei. Tem atalhos aí. Mas eu prefiro clicar 2 vezes e apertar em apagar. Ok?
fique a critério de vocês. Eu também tenho, pessoal, o o Ctrl A, né? Tô me lembrando agora. O Ctrl A, que vai abrir um novo documento. Abrir documentos recentes, certo? Desculpa. Que é o documentos recentes. Você pode abrir algum, seja no OneDrive, seja do seu computador, procurar por um arquivo ou adicionar um local aqui, tá ok? Isso é para abrir documentos recentes, tá ok? Não é para abrir novo, né? Que o novo é aqui, ó, certo? Mas para abrir outros documentos já existentes, tá ok? Eu também tenho o Ctrl B. Que é para que serve Ctrl B? Ctrl B, pessoal, serve para salvar aqui no Word, que é a mesma coisa de eu vir aqui, ó, ok? Ir aqui ou apertar Ctrl B, ele vai salvar o seu documento. Por exemplo, eu vou apertar Ctrl B e como é a primeira vez que eu estou salvando esse documento, ele está perguntando aqui, né, onde eu quero salvar, tá vendo? Salvar como? Onde é que você quer salvar aqui, meu filho, né? Geralmente a gente bota na área de trabalho ou em documentos, ou então clica aqui em procurar, que vai aparecer as guias aí, né, onde você quer salvar. Você vai escolher onde é que você vai salvar, ok? Então, prosseguindo também, eu tenho vou clicar aqui 2 vezes, que são de formatação aqui, de efeito de fonte, que é o negrito, como eu falei, Ctrl N, o itálico Ctrl I e sublinhado Ctrl S. Pessoal, esses são as coisas, uma das coisas mais assim que você tem que decorar mesmo, tá ok? Isso daqui e os alinhamentos são coisas que você vai usar praticamente toda vez que você for usar o Word. Então você tem que decorar isso aqui, tá? As outras, né? Ctrl Backspace, Ctrl não sei o que, Ctrl Shift, não é tanto. Mas essas daqui você vai usar bem diariamente, assim, se você é uma pessoa que vai trabalhar com Word, todo dia você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Então, negrito, itálico e sublinhado, não é nem difícil. Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S. N de negrito, I de itálico e S de sublinhado, né? É até facilzinho de se lembrar, tá ok? Eu também tenho, pessoal, o de criar um novo documento em branco, certo? Vou apertar que é o Ctrl O. Tá vendo? Professor, apaguei. Não, de forma alguma. Você criou um novo documento em branco. Certo? Se você dá uma olhada aqui, ó, documento 1, eu vou apertar Ctrl O. Agora é documento 3 aqui, porque eu já abri o 2, né, e acabei fechando. Vou fechar aqui de novo, ó. Ctrl O de novo, documento 4. Então, sempre uma facilidade, tá ok? Então, quando você quer abrir um novo documento em branco, basta apertar Ctrl O. Isso lembrando, depois que você já abriu, né? Eu já estou aqui no Word, já abri um documento em branco aqui ou qualquer outro, né? E apertar Ctrl O, você vai abrir esse novo documento em branco, ok? Eu também tenho uns atalhos para imprimir, que é o Ctrl P, né? Vai levar direto para a parte de impressão, que a gente depois vai ter uma aula só falando sobre a parte de impressão, algumas configurações aqui importantes, ok? É o Ctrl P para a gente chegar lá. E tem outra coisa, né, que eu geralmente estou usando aqui, nem explico para vocês. Que quando você está aqui nessa parte aqui, pessoal, para quem não sabe, essas partes aqui é em arquivo. Vendo aqui a guia arquivo, aí aparece essas opções aqui, tá vendo? Novo, abrir, salvar como, imprimir, compartilhar, tal. Para você voltar, para você sair dela, basta você apertar o ESC, ok? Esse aqui. Então, por exemplo, Ctrl P, eu fui só ver aqui, mas não vou imprimir. Ou então já imprimi. ESC para sair, ok? Eu também tenho o Ctrl T para selecionar tudo, ok? Então, eu vou fazer uma coisa que mexe com todo o meu texto, por exemplo, eu quero mudar toda a fonte dele, né? Ctrl T, eu posso vir aqui e botar Arial aqui, ok? Beleza?
Eu tenho também o control, os alinhamentos, né? Os alinhamentos, vamos para aqui para os alinhamentos. Os alinhamentos, pessoal, que a gente tem são alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Então, a gente contabiliza como Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl G e Ctrl J, certo? Então, Ctrl Q já está aqui, né? Ctrl E quer centralizar, Ctrl E. Alinhar à direita, Ctrl G. E justificado, Ctrl J, ok? Que é a forma aqui mais correta. É uma coisa muito importante, pessoal, que muitos dos atalhos que eu estou explicando aqui, pessoal, se você vir aqui com o mouse e deixar o mouse parado em cima, ele vai dizer, ó, tanto o que que faz aquela ferramenta. Tem umas que não dá para entender, por exemplo, negrito, coloca o texto em negrito, né? Ele não explicou o que é o negrito. Itálico, coloca a letra, aplica itálico ao texto, né? Não vai explicar, mas pelo menos tem um atalho, por exemplo, negrito, aí tem lá o Ctrl N entre parênteses, aqui, alinhado à esquerda, alinhando à esquerda, e Ctrl Q, ok? Caso você se esqueça, você pode vir aqui e só deixar o mouse parado aqui que ele vai te explicar um pouquinho e dizer qual que é o atalho, se tiver atalho. O que não acontece, por exemplo, com o taxado, ó. Taxado não tem atalho. Não sei porque que ele é excluído. É o único daqui que não tem atalho. Os outros tem, ó. O subscrito e o sobrescrito. Os dois têm atalhos. Eu nem gosto muito de explicar os atalhos deles porque são muito distantes, né? O Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S são bem assim relevantes. Ou Ctrl Q, Ctrl E, Ctrl G e Ctrl J. Tá vendo que tem tipo uma sincronia, né? Ctrl Q, aí Ctrl E, Ctrl G e Ctrl J, né? Faz ali um certo sentido. Mas o subscrito e o sobrescrito não fazem muito não. Até o subscrito é simples, né? Ctrl igual. Agora o subscrito, o sobrescrito é Ctrl Shift mais, assim, pra mim não encaixa muito bem não. Mas vamos lá. Caso você se esqueça aí, você pode deixar aí parado, tá ok? Nós também temos, pessoal, a parte do... Deixa eu ver aqui. De aumentar as letras, né? Colocar entre maiúsculos e minúsculos. Eu falei na última aula sobre essa ferramenta aqui. Hoje, ou foi na penúltima, acho que foi na primeira aula de hoje. Sobre essas opções aqui, que é para deixar a primeira letra da sentença maiúscula, minúscula, todas maiúsculas, cada palavra em maiúsculo e alternar. Só que tem um atalho para fazer isso daqui, tá ok? Só que aí tem uma questão muito importante. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções, né? 5 modos de deixar ela. No atalho ela só tem 3, se não me engano, tá ok? Que é o Shift F3, ó, Shift. E quando eu falo F3, pessoal, não é tipo o F e o número 3 não, tá certo? É aqueles números que tem lá em cima do seu teclado, que tem F1, F2, lá em cima do teclado. F1, F2, tem F3 lá, certo? Ó. Shift F3, eu deixo todos em maiúsculos, todos em minúsculas, e a primeira letra de cada sentença em maiúsculo, ok? Então só tem essas três opções, né? Que pra mim são geralmente as mais utilizadas, tá ok? Mas se você precisar de mais opções, né, você tem aqui, tá ok? Eu tenho já o Ctrl C, o Ctrl V e o Ctrl X, né, que eu já expliquei um pouquinho, né? Ctrl C para copiar, ou você pode vir aqui, ó, que também vai aparecer, ó, Ctrl C. O Ctrl X para recortar, o Ctrl... Aí tem um detalhe muito importante, pessoal, que Ctrl X no texto, isso é muito importante. Ctrl X no texto, ele vai recortar imediatamente. Como assim? Se eu apertar Ctrl X, ele vai desaparecer, ó. Está vendo? Vou dar um exemplo lá no final, que eu acho que fica melhor. Vocês verem, ó. Ctrl X, ele desapareceu. E ele só vai aparecer de novo quando você clicar em algum canto e colocar Ctrl V. Tá entendendo? Porque eu falo isso porque geralmente lá quando a gente está movendo arquivos, né, que a gente aperta o Ctrl X, ele fica só mais clarinho. Mas se tratando de texto, pessoal, em qualquer editor de texto, se você selecionar aqui dali, apertar Ctrl X, ele vai desaparecer dali, tá ok? Isso é muito importante. Se você quer ter uma cópia daquilo dali, é Ctrl C, não é Ctrl X, tá ok? Então vamos lá.
Só que uma coisa muito importante que às vezes o pessoal não leva em consideração, tá certo? Ó, vou apertar Ctrl X para recortar, tirar daqui. E é muito importante isso. Tá vendo que a parte de digitação tá parada bem aqui? Significa que o que eu inserir, o que eu colocar, o que eu digitar, se eu apertar Ctrl V, tudo que eu fizer vai começar a partir daqui. Ah, mas eu tô lá em cima. Não importa. O que define onde vai aparecer aquilo que você quer é isso daqui. Então, se por exemplo, eu quero que aquilo que eu recortei apareça entre esses dois parágrafos, eu tenho que clicar aqui no meio, né? Só que não existe, né? Então eu vou criar um novo parágrafo. Eu vou vir aqui no final desse daqui, vou apertar o Enter para criar um novo parágrafo. E aí eu posso usar o Ctrl V, né? Ó, clicar aqui, ó, Ctrl V. Tá ok? Então, o que define onde vai aparecer é isso aqui, onde você clica. Se você clicar no meio do texto, vai aparecer no meio do texto, pessoal, a imagem que eu coloquei, vai ficar exatamente aqui, entre esse espaçozinho aqui, ó, esse ponto e esse T aqui. Tá entendendo? Isso aí é muito importante. Essas são as dicas, pessoal. Lá na lista que eu vou deixar na descrição, pessoal, vai ter mais atalhos, tá ok? Tem bem mais atalhos, são 37 dicas na verdade. Mas eu expliquei aqui as principais. Tem outras que é só para não prolongar mais o vídeo, mas que são cada um, isso é muito interessante. Que eu deixei exatamente para que na frente de cada atalho ou dica, pessoal, tenha a explicação, ok? O que ele faz, o que é, tá certo? Valeu, até uma próxima aula.